Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Olá, sejam bem-vindos a essa série de episódios chamada Pense Leve. Eu separei aqui alguns episódios para a gente falar sobre a importância, para vocês conhecerem como funciona a nossa mente e a importância dos nossos pensamentos em relação à nossa ansiedade e, na verdade, sobre as nossas emoções em geral. Então, nós teremos aqui alguns encontros, começando por esse, onde eu vou trazer para vocês informações, técnicas, atividades que vocês podem colocar em prática agora mesmo e já fazer aí uma movimentação na sua mente a ponto de tornar a sua ansiedade algo bem menos intenso do que provavelmente vem aparecendo aí nos últimos tempos. Então, pra gente começar, vamos entender qual é a relação entre pensamentos e humor. Olha só, quando a gente fala de humor, quando a gente fala, na verdade, da nossa mente, existem algumas coisas que estão completamente interligadas. A gente está falando que está interligado o nosso pensamento, o nosso humor, né, as nossas emoções, os nossos comportamentos, as reações físicas e o ambiente em que a gente está presente. Tudo isso conectado, está interligado, está num conjunto que faz com que a gente se comporte de um jeito ou de outro, pense de um jeito ou de outro, sinta no nosso corpo algumas reações ou outras, né? Então, tudo isso é um grande conglomerado, digamos assim, de relações que juntas nos levam para um caminho de uma vida mais tranquila, mais saudável, ou uma vida mais agitada, uma vida com mais dificuldade aí de enfrentar as demandas da vida mesmo. Então, isso quer dizer que, dependendo do jeito com que a gente pensa, vai ser o nosso humor. Então, o nosso pensamento está completamente interligado ao nosso humor. Então, uma mesma situação pode trazer diferentes consequências dependendo do jeito que a gente encara essa situação. Dependendo do jeito com que a gente vive esse momento, a gente pode sair dessa situação com consequências mais funcionais, positivas, agradáveis, ou disfuncionais, desagradáveis e negativas, certo? Então, uma das coisas pra gente começar a fazer, pra você começar a fazer a partir de agora, é verificar a veracidade dos seus pensamentos. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que a gente pensa não é verdade. É uma distorção que a gente está fazendo da realidade que está posta pra gente. Então, como que eu checo a veracidade desses pensamentos? Eu posso fazer uma checagem simples de perguntar para outras pessoas se elas estão pensando mesmo em relação àquela situação. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que... Eu, Laura, já tive muito medo de temporal, de vento, de chuva forte, enfim. Uma das coisas que eu usei de estratégia para mim mesma foi checar com o meu esposo, que é uma pessoa mais equilibrada emocionalmente do que eu, no sentido de ser mais racional, se ele também estava com medo daquele vento, daquela chuva, daquele céu preto em determinadas situações. Então eu perguntava, tu tá com medo desse vento? Tu tá com medo dessa previsão do tempo de uma temporal ou de uma catástrofe que possa acontecer aí em relação a chuvas e tal? E aí, conforme o que ele me respondia, eu equilibrava o meu medo mas principalmente os meus pensamentos sobre aquilo que estava acontecendo ou estava por vir. Então, isso me ajudou a ir enfrentando esse meu medo e enfrentando essas situações a ponto de dar uma equilibrada. Então, se eu tô em casa, se eu tô num ambiente seguro, e vai ter um vento, vai ter uma chuva, vai ter um temporal, eu me sinto com muito menos medo e os meus pensamentos catastróficos ficam muito mais acuados, né, do que quando eu tô na rua, por exemplo. Se eu tô caminhando na rua e começa a chover, começa um temporal, começa alguma situação assim, bom, daí é mais favorável pro meu medo e é também importante que eu sinta medo para que eu, né, saia, procure um abrigo, entre no carro e vá embora, etc. Então, olha só, diferentes situações, diferentes pensamentos geram diferentes emoções e geram diferentes
intensidades das nossas emoções. Até aqui talvez não seja grande novidade para você. Agora vamos pensar um exemplo hipotético, tá? Mas é um exemplo hipotético que acontece ou já aconteceu na vida de muitos de nós aqui. Então vamos pensar que a gente está vivendo uma situação e vamos observar nesse exemplo o como diferentes formas de reagir a essa situação vão me gerar diferentes estados de humor. Então, se eu sou demitida, né? Trabalho lá na empresa X e eu sou demitida. Eu posso ter várias interpretações desse ato de a empresa me demitir. Eu posso pensar, nossa, eu sou uma fracassada, eu fui demitida. E isso vai me gerar um humor deprimido, isso vai me gerar talvez um desânimo, vai me gerar talvez pensamentos ruminativos de que eu não sou capaz. Ou eu posso pensar, essa empresa não tem o direito de me demitir, né? Isso é discriminação, isso tá errado. E isso me gerar um estado de humor mais de raiva, de chateação, de brabeza. E isso já é outra realidade que vai, outras consequências que eu vou vivenciar em relação a essa demissão. Ou então eu posso ter um terceiro pensamento que é, porque isso não é legal, não é bom ser demitido, não é uma situação confortável para mim, mas tá me abrindo a possibilidade de agora ir trabalhar numa outra empresa onde eu me sinta mais conectada com a cultura dessa empresa, onde eu ganhe mais, ocupe um cargo de maior relevância para mim dentro do que eu quero para minha carreira. E isso me gerar uma emoção de tristeza, de repente de frustração, de chateação, mas também uma excitação, uma empolgação, né, uma expectativa. Então eu fico nervosa e eu tenho uma expectativa de conseguir algo diferente nesse próximo lugar que eu vou trabalhar. Então vejam como diferentes formas de encarar a mesma situação vão me gerar diferentes estados de humor. E, gente, nenhuma dessas três hipóteses é fora da realidade. Eu conheço pessoas que foram demitidas e que vivenciaram pensamentos do tipo 1, 2 e 3 dentro desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. E existem várias outras formas de a gente encarar a demissão que não só essas três e que também geram outras emoções, outros comportamentos, certo? Então, olha só, quanto mais forte for o humor que a gente está sentindo, né? Então, quanto mais forte for a ansiedade que você estiver sentindo no momento, mais extremos serão os seus pensamentos. Então, por isso que quando a gente tem uma crise de ansiedade, é muito difícil de, naquele momento, a gente mudar a nossa forma de pensar. É muito mais fácil que, naquele momento, a gente fique imerso nos nossos pensamentos catastróficos e negativos e ruins em relação àquela situação que a gente está vivendo. Porque a gente está vivendo o ápice da nossa ansiedade, que é quando a gente tem uma crise de pânico. Então, os exercícios para a gente fazer de pensar diferente, de lidar diferente com a nossa mente, são sempre exercícios prévios que a gente vai fazendo ao longo dos dias para que quando acontecer uma crise de pânico, isso já estar mais fragilizado, mais enfraquecido dentro da nossa mente e a gente conseguir com que o nosso humor, né, com que a nossa ansiedade não chegue nesse ápice da crise de pânico, tá? Então, por isso que quando a gente tá numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, numa crise de desânimo, né, numa raiva muito grande, é difícil a gente conseguir lidar com os nossos pensamentos de uma forma diferente, certo? E aí, quanto mais o nosso humor for intenso, né, quanto mais essa ansiedade estiver intensa, mais distorções a gente faz da realidade, né? Menos é a capacidade que a gente tem de desconsiderar informações que estão desviando aí a nossa forma de pensar, que estão nos colocando nesse lugar de distorcer a realidade. Maior vai ser a nossa atitude de descontar nas outras pessoas. Então a gente vai fazer um movimento de descontar no outro, na situação, naquele momento, né? A gente não vai conseguir estar muito equilibrado aí, tudo porque as nossas emoções estão descompensadas, estão extremamente intensas naquele momento.
E aí, reconhecer quando a gente está pensando de forma deturpada, né? Quando a gente está pensando de forma distorcida, vai nos ajudar a pensar mais equilibrado. Quando eu consigo me dar conta que eu tô pensando sobre aquela tempestade, aquele vento, aquela chuva, estou aumentando a situação, mais eu distorço e mais eu começo a pensar que, sei lá, minha casa vai voar, o prédio vai cair, vai entrar água por todos os cantos e eu vou morrer afogada, as janelas vão quebrar, mas eu vou pensando isso e vou desconsiderando informações do tipo: as minhas janelas são firmes, eu tô dentro de um prédio que é novo, que já viveu outros temporais e não caiu. Eu não consigo prestar atenção nisso, eu só consigo prestar atenção nas catástrofes que a minha mente tá me trazendo. Então, aprender a mudar a forma de pensar, mas principalmente aprender a equilibrar as possibilidades de pensar naquelas situações, vai ajudar muito a minimizar as nossas emoções naqueles momentos. Então, quando eu conseguir parar e pensar que existem outras formas de encarar uma tempestade, um vendaval, uma chuva forte, e que existem possibilidades, existem várias hipóteses para aquela situação, menos ansiosa eu fiquei naquelas situações. Isso é só um exemplo, e isso não foi fácil, não foi do dia pra noite, não foi numa primeira vez que eu falei sobre o assunto que isso mudou, mas foi com o passar do tempo, repetidas vezes, pensando diferente, agindo diferente, me levou a uma condição de me relacionar, de pensar mais leve e com isso ter uma vida mais leve nos momentos de tempestades e vendavais. Como eu falei, esse é só o primeiro episódio de uma série de outros episódios que eu preparei pra gente, chamado Pense Leve. Eu espero você aqui no nosso próximo episódio dessa série. Obrigada por hoje.